Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do livro Battle Royale, escrito por Kushun Takami. Sim, é um escritor japonês super diferente. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. A primeira é para quem ainda não leu o livro e está interessado, vai saber um pouco a minha opinião e sobre o que é. E a segunda parte é destinada para quem já leu o livro, vai ouvir minhas opiniões, minhas observações e vai entrar em um debate comigo e responder algumas perguntinhas. Battle Royale, ele é um livro meio autoexplicativo. Se você não sabe o que é Battle Royale é quando várias pessoas elas se enfrentam para apenas sobrar uma. É usado para categorizar alguns jogos, como Fortnite, porque 100 jogadores eles saltam de um avião e vão até uma ilha e apenas um sobrevive. Alguns filmes como The Circle falam sobre isso, da Netflix, e Jogos Vorazes, que é algo bem famoso, né? Só que uma curiosidade é que Jogos Vorazes ele foi escrito bem depois de Battle Royale. Esse livro foi escrito em 1996 e foi publicado só em 1999. Eu acho que ele ganhou uma popularidade agora por conta da nova edição. Jogos Vorazes, no entanto, ele foi escrito apenas em 2008 e a adaptação para filme foi em 2012, se eu não me engano. Então ele veio antes de Jogos Vorazes. Esse livro tem uma adaptação para filme chamada Batalha Real, lançada nos anos 2000 e tem como atriz a vilã que fez o filme Kill Bill. Bom, agora vamos falar da história do livro. 42 alunos, eles são obrigados a batalhar entre si para apenas um sobreviver. Isso foi tudo obrigação do governo japonês. Pra mim, Battle Royale é um 3 de 5 estrelinhas, assim como Jantar Secreto. Eu tava muito afim de ler um livro Battle Royale, então ele supriu muitas minhas expectativas. Eu não sei se eu concordo muito com o final, por isso espero que vocês conversem comigo daqui a pouco sobre o que aconteceu. Agora começando com os spoilers e sobre o que acontece. Primeiro, eu não gosto muito de livros e filmes e séries e animes, o que seja, que comece com uma cena muito violenta pra depois ir amenizando. Isso é uma estratégia que eu percebo muito, como em The Promised Neverland e nesse próprio livro, porque no início do livro, Sakamoto ele começa a explicar para os alunos que eles têm que matar uns aos outros. E acontece uma série de eventos, um pior que o outro, que são muito pesados na minha opinião. Por exemplo, ele fala que estuprou a moça do orfanato do Shuya e do Yoshitoki, o que faz o Yoshitoki ficar revoltado e ele mata o Yoshitoki. E simplesmente uma aluna estava conversando e ele deu uma facada na testa dela. Só que eu acho que essa introdução passou uma ideia de que o livro seria extremamente pesado, porque estupro é um assunto muito sério e sensível. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei, caramba, onde é que eu tô me metendo? Eu achei que ia ser um pouquinho mais leve do que isso. E de fato foi depois, com várias piadas. O Sakamoto mesmo, ele é muito sarcástico quando fala com os alunos no alto-falante. Eu achei que os alunos foram meio ingênuos nesse passeio da escola porque era meio que a oportunidade perfeita para serem sequestrados pelo governo. Eu achei que os alunos iriam ter um pouco essa preocupação de estarem no nono ano, mas até eles saberem que eles foram selecionados, eles não demonstraram essa preocupação. Até porque dizem que a probabilidade disso acontecer na sua turma é extremamente baixa, então eles nem estavam considerando que era possível. Mas alguém vai ter que ir, né? E eu achei que o Shogo ter ido pela segunda vez foi muito improvável, tipo, muito surreal. Eu achei que isso não condiz. Se eles falam que é de forma aleatória, então não condiz. Achei a personalidade do Shinji muito cativante. Eu fiquei extremamente triste por ele ter morrido antes de encontrar o Shuya, porque a gente ainda suspeita que ele vai morrer, mas ele nem teve esse contato com o Shuya. Mas eu achei muito legal porque isso quebra um pouco essa expectativa de que as coisas vão seguir a ordem que a gente está pensando. Eu achei que pelo menos o Shinji devia ter um pouco de participação na fuga do Shuya, da Noriko e do Shogo. Nem que seja falando pra ele sobre o microfone embutido nas coleiras, que foi o que ele descobriu depois. Gostei dos planos do Shinji terem fracassado porque eu achei que se fosse explicar o desenrolar do livro com uma explosão, por mistura de ácido com gasolina, com não sei o que, ou com um hackeamento, eu achei que seria uma solução, uma saída muito fácil. Então, o autor ter feito com que não desse certo, pra mim funcionou. Eu só fiquei um pouco decepcionada pelo Shinji, tadinho. Mas ele não ter tido nenhum envolvimento com Shuya, Noriko e Shogo, nem pra ajudar um pouquinho na fuga, fez com que meio que a morte dele fosse muito em vão. Pra mim, tudo bem ele ter morrido, mas não sem, tipo, ajudar um pouquinho, sabe? Mas isso não é um grande problema, isso é só uma coisa que eu sinto. Sobre a personalidade do Shogo, eu não entendi até agora porque ele se envolveu tanto com o Shuya e a Noriko, ainda mais a Noriko estando, tipo, super aleijada desde o início do livro. Ele falou que gostou deles por eles serem um casal simpático, mas nem casal eles eram. A Noriko nem falava tanto assim com o Shuya, acho que sem outras pessoas perto. O único envolvimento que eles tiveram com o Shogo antes foi a Noriko oferecendo um biscoito, então eu não sei se isso é o suficiente pra alguém sacrificar a vida por você. A não ser que o Shogo tivesse, tipo, um
mas ele tava desde o início querendo muito ficar vivo, tanto que ele escapou da morte várias vezes. Então ele não tinha esse objetivo desde o início de se sacrificar. Pelo que eu entendi, ele iria ser tipo um homem-bomba, ia fazer alguma coisa depois que saísse da ilha pra ferrar algumas pessoas do governo. Sobre o fim do livro, então, eu gosto de ter sido surpreendente, mas eu acho que o autor ficou com várias dúvidas sobre o que colocar e acabou colocando tudo. Tanto que você acha que eles vão sair os três juntos e escapar com o plano do Shogo. Aí o Shogo trai o Shuya e a Noriko. Aí depois o Sakamoto fala que vão envenenar a ilha que o Shuya e a Noriko estão. Shuya e a Noriko estão. E depois você percebe que o Shuya e a Noriko estão lá no barco e começam a metralhar todo mundo. Aí você acha que os três vão sair vivos, só que aí você percebe que o Shogo tá muito mal e morre. Eu queria que os três tivessem sobrevivido, nem que o Shogo ficasse mais 30 minutos vivo, mas eu não queria que ele tivesse morrido pela bala do Zuko. É Zuko o nome dele? Não queria que o Shogo tivesse morrido pelo tiro do Kazuo, mas fez sentido porque eles não sabiam que ele tava com colete. E falando sobre o Kazuo, gente, o Kazuo pra mim, ele foi meio extrapolado demais no livro, porque ele parecia um deus imortal que nada atingia, principalmente na luta dele contra o Shinji, quem tinha mais chances de matar ele até então. Eu não sei como o Kazuo conseguiu prever que o Shinji ia chutar o carrinho cheio de querosene e que aquilo era uma bomba e ter essa percepção até o suficiente de se esconder dentro de um caminhão que foi arremessado, voltar e matar o Shinji. Esse embate final dos personagens com o Kazuo não foi tão emocionante pra mim como poderia ter sido. Porque eu não sou tão fã de tipo corrida de carro e tiros por troca de carro, tipo Velozes e Furiosos, Speed Racer, sei lá. Eu achei mais emocionante a luta do Kazuo contra o Shinji, porque eu tava entendendo um pouco melhor, tipo, tinha todo um local único no carro, eles estavam passando por várias coisas, eu tinha que me concentrar no que eles estavam fazendo e imaginar também o cenário todo, e eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar o cenário, mas foi bom também, eu achei que tipo, não foi fácil, então pro Kazuo foi justo assim, uma morte dele ali. E eu gostei muito do Shogo ter, tipo, dado tiro de misericórdia no Kazuo pra Noriko não sentir que ela que matou, porque na verdade ela que matou o Kazuo, né? O final, eu queria, como vocês sabem, que o Shogo tivesse sobrevivido com a Noriko e o Shuya, porque eu acho que já tinha drama demais até aquele ponto e tava na hora, tipo, deles terem um momento de paz, de felicidade. Eu não queria ficar assim, tipo, só duas pessoas no fim, só o casal no fim. Eu gostei desse final falso que eles fizeram do Shogo ter traído o Shuya e a Noriko. Por mais que doesse muito em mim, porque eu achei a amizade deles perfeita, eu acharia aceitável isso ter acontecido, porque pra mim o Shogo se envolveu com eles muito rápido. E se tivesse uma explicação melhor do Shogo ter se envolvido com a Noriko e com o Shuya, eu ia achar, não faz sentido eles viraram amigos. Mas pra mim não teve uma explicação muito boa sobre isso. Se o Shogo tivesse traído o Shuya e a Noriko e o fim do livro fosse ele explodindo no barco, eu acho que eu ia gostar. Mas eu preferi desse jeito, só que eu queria muito que o Shogo tivesse vivido, sabe? Eu achei que faltou isso, entendeu? Não foi tipo, uau, pra mim faltou. Eu queria saber o que vocês acharam do fim do livro, se vocês tinham uma opção de final melhor, se vocês acham que o Shinji deveria ter se juntado com o Shuya e eles explodido a porra toda e salvado mais gente, se vocês acham que tinha uma outra opção, do que vocês acharam dos personagens, e respondem as perguntas aí pra mim, por favor. Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever